Oi, tudo bem com você? Como parte aqui deste módulo sobre a gente usar o roteiro no editor de texto, eu queria mostrar para vocês que além do Microsoft Word, ele também funciona no Google Docs. Quando você instalou o Zotero Connector, se você instalou já aqui, né, com a sua conta logada do Google, seja no Opera, seja no Google Chrome, quando você abrir um documento novo, já vai ter também aqui o menu Zotero, muito similar ao do Microsoft Word. Só não vai ter os desenhos, né? Mas o texto aqui é o mesmo. É muito simples, quando você estiver escrevendo, você clica em Edit Citation. E olha só, estou esquecendo até de falar uma coisa. O Zotero tem que estar aberto. Que tipo de norma que eu vou utilizar? Eu não sei se você assistiu a parte do Microsoft Word, então eu vou mostrar aqui novamente. A primeira vez que você abrir isso daqui, não vai estar aparecendo nenhum estilo ABNT. Ele não vem nativamente no Zotero. Mas aí é simples, tá? Muito simples mesmo. Você clica em gerenciar estilos, tá? E vai abrir essa janela que é do desktop aqui do Zotero. Clique em obter estilos adicionais. E aqui você vai escrever, né? Se você escrever ABNT, vai aparecer muitos. A gente tem dois para o formato autor-data, que a gente recomenda, e um para o numérico. Um deles é o do IBICT. Se você escrever IBICT, né, com C mudo, vai aparecer as duas opções que eles têm. O autoria abreviada, que é quando ele põe o sobrenome, vírgula, os prenomes do autor abreviado, e a autoria completa, que ele vai pôr os prenomes do autor por extenso. Tá? Você escolhe aqui, eu vou pôr aqui o abreviada, só clicar em cima, aí ele vai começar a aparecer aqui nessa janelinha. Você fecha ele, daí você vai em Zotero, Document Preference, né? E ele vai falar qual que a gente usa, esse aqui, IBICT, tá? Mas deixa eu falar os outros dois que a gente também indica, né? Então, a gente vem em Document Preference, também dá pra gente escolher isso. Fique atento que às vezes, ó, que nem agora, ele tá escondidinho aqui, ó. Tá vendo onde tá o ícone do Zotero? Aí clica aqui. Gerenciar estilos. Tem um outro formato autor-data que a gente indica, que é Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tá? Esse aqui. Aí tem três opções, né? Autoria abreviada, autoria completa, você que vê qual que você prefere. E esse com nota e bid aqui, que é uma coisa que dificilmente alguém utiliza, tá? Vou ser sincera. E no caso de quem quer citar no formato numérico, temos da USP de São Carlos, né? Instituto de Física de São Carlos, né? E FISC. Temos aqui um formato numérico para ABNT. Então, vamos lá, né? Edit Citation. Ele está escondidinho aqui. Acho que é por ser online, né? E aqui você vai escrever palavras que sejam dos nomes ou do título do material que você quer citar. Por exemplo, vamos citar a tese lá da Tatiana. Vamos colocar o sobrenome dela. Então, a gente clica aqui. Ele fez, tá vendo, já o formato de citação e dá um Enter. A partir do momento que você já fez a primeira citação, você já pode gerar uma lista de bibliografias se quiser. E daí, ele sempre vai inserir onde está o mouse. Então, eu vou inserir já aqui, Edit by Biography. Aí ele já vai fazer a referência dessa única citação que eu fiz. Olha só, já fez aqui certinho a referência da Tatiana Silva, tá vendo? Mas assim, mais uma citação só, eu vou escrever mais. Então, se você já gerou a lista de referências, a vantagem é essa. As próximas citações já vão começando a ser ordenadas lá automaticamente. Então, vamos lá. Add Edit Citation. Colocar capítulo de livro, eu vou pôr um de cada para a gente ver. Então, olha aqui, eu coloquei este, né? Vamos lá na lista de referências ver? Ah lá, já colocou aqui. E como estamos falando de autor-data, a lista é por ordem alfabética, né? Então, veja, né? Esse daqui foi citado depois, mas como é com letra C, a lista de referências veio antes. Vamos citar mais um aqui.
Agora, o bom isoteiro, edit citation. Se acontecer assim, nossa, mas eu não lembro os dados, né? Eu não lembro de cabeça direito, título e tal. Você pode clicar aqui no Zzão, ó, no Z, e clicar em visão clássica. Aí ele permite você ver os resultados, tá? Então, vamos lá, por exemplo, vou dar aqui até, olha lá, game, que é game, né? E dou OK. Tem gente até que gosta mais desse formato, né? 2023, olha lá, já colocou aqui também na ordem pra gente. Pela visão clássica. Eu vou pôr mais um trabalho acadêmico aqui para ver se está tudo certinho. Agora eu quero pôr um artigo. Então, estamos aqui, né? Silva, Conélio, Luan, Araújo, 5 citações, né? Aí, olha só. Então, uma coisa muito legal também de usar o roteiro é isso, né? Você não corre o risco de citar e não fazer a referência. E nem tá sobrando referência a ser ter citada, né? Uma tese, né? Aqui temos um capítulo de livro, aqui temos um congresso, aqui outra dissertação, e aqui temos um artigo científico. E olha só aqui, né? O SL. Como comentei com vocês, o SL vai aparecer quando a gente não preencher o extra place 2 pontos no artigo, tá? Então, esses estilos do IBICT da Federal do Rio Grande do Sul já providenciam isso, né? E outra coisa aqui, né? Olha só, né? Aqui é da Araújo, não tá os parênteses no física básica. E aí, como é que eu corrijo isso? Agora eu já citei, esqueci de corrigir antes, né? O que eu faço? Tranquilo, ainda dá para corrigir, gente. Você vem aqui no seu roteiro, vamos procurar Araújo. Aí a gente vem aqui, verdade é assim, né? Tipo, a gente está perguntando tipo, que é tese, aí entre parênteses, né? Doutorado em física básica. Corrigimos, dá um sincronizar aqui. Tá, sincronizei. E aqui a gente vai dar um refresh, né? Seria o atualizar. Doutorado em física básica, entre parênteses, e tese. Então ainda dá para você corrigir, caso no momento que você está fazendo, né, o trabalho, você identifique algo que está faltando, algo que precisa dar uma corrigidinha. Tudo bem? Então, este vídeo aqui, a ideia foi mostrar para vocês, né, esse início de como fazer a citação e referência usando o roteiro no Google Docs. Abre o seu editor de texto ainda hoje, entra lá na extensão do roteiro, faz pelo menos 2 citações e gera a listinha de referências para você ver. Deu algum probleminha? Conta aqui pra gente. E se deu certo, conta também. Fala o que você achou de ter essa experiência do roteiro estar fazendo para você automaticamente esse trabalho.